Olá a todos, meus amados irmãos em Cristo Jesus, sejam bem-vindos a mais um dia. Pai nosso que estás nos céus, que o teu nome seja santificado em todo o tempo, em todo o lugar. Principalmente aqui eu falo que nós entendamos o que significa o facto de tu seres santo, Senhor. Venha a nós o teu reino e seja sempre feita a tua vontade, na terra assim como ela é feita no céu. Obrigado pelo pão diário de cada dia que nós temos, Pai, pela comida, pela bebida e pela vestimenta que nós temos. Nada nos falta. Obrigado, Senhor. E com isto eu peço-te que tu perdoes as nossas dívidas, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas antes disso livra-nos do mal. Eu peço somente a Ti porque Teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Hoje é sexta-feira e muitos irmãos não vão ter uma comunhão em Cristo durante o fim de semana. Então, Senhor, guia-os para estarem numa congregação, para terem essa ajuda e esse aprendizado, obviamente, inclusive na paciência uns com os outros, para que não estejam sós ou que não se sintam sós, porque na verdade nós não estamos sós, porque Tu enviaste o Teu Espírito Santo, Senhor, nosso Deus, por meio do Teu Filho amado Jesus Cristo. E é em nome dele que eu oro e agradeço. Amém. Meus amados irmãos, sexta-feira, glória a Deus em todo o tempo. Hoje nós vamos continuar as leituras, claro que nós estávamos a ter, vamos começar aqui em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 49. Podes ir abrindo a tua Bíblia, mas qualquer coisa também podes ver deste lado aqui, ela vai aparecer na tela, ou se fores de Portugal, ela vai aparecer no ecrã. Glória a Deus, amados. Deus seja louvado em todo o tempo. Vamos para a leitura. Agora, Israel, ouça com atenção estes decretos e estatutos que lhe ensinarei. Cumpram-nos para que vocês vivam entrem na terra que o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes dá e tomem posse dela. Não acrescentem coisa alguma às ordens que eu lhes dou, nem tirem coisa alguma delas. Simplesmente obedeçam aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que eu lhes dou. Acho que nós poderíamos focar muito mais nisto aqui. Se a Bíblia diz, fazemos. Se a Bíblia nem comenta, talvez seja melhor nem sequer fazer. Aqui, amados, eu estou, se calhar, para muitas pessoas estou a ir a um extremo, mas há prudência naquilo que eu estou a dizer, ok? Muitas vezes nós dizemos, isto pode ou não pode fazer? É para a glória de Deus? Acho que podemos ter isso como padrão. Vocês viram com os próprios olhos? É para a glória de Deus? Dá bom testemunho? Acho que podemos ter isso como padrão. Vocês viram com os próprios olhos o que o Senhor fez no incidente em Baal-Peor. Ali o Senhor, seu Deus, destruiu todos aqueles que adoraram Baal, o Deus de Peor. Mas vocês que foram fiéis ao Senhor, seu Deus, estão hoje todos vivos. Vejam, agora eu lhes ensino estes decretos e estatutos conforme me ordenou o Senhor, meu Deus, para que vocês os cumpram na terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Obedeçam-lhes por completo, e assim demonstrarão sabedoria e inteligência às nações vizinhas. Quando elas ouvirem estes decretos, exclamarão, como é sábio e prudente o povo dessa grande nação. O que acabamos de dizer, né? Pois que grande nação tem um Deus tão próximo de si como o Senhor, nosso Deus, está próximo de nós sempre que o invocamos. E que grande nação tem decretos e estatutos tão justos quanto este conjunto de leis que hoje lhes dou. Fiquem atentos, cuidem para que não se esqueçam daquilo que viram com os próprios olhos. Não deixem que essas lembranças se apaguem de sua memória enquanto viverem. Passem-nas adiante a seus filhos e netos. Nunca se esqueçam do dia em que estiveram diante do Senhor, seu Deus, no Monte Sinai, onde o Senhor me disse, convoco o povo para que se apresente diante de mim, e eu os instruirei pessoalmente.
Eles aprenderão a me temer enquanto viverem e ensinarão seus filhos a também me temer. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte, enquanto o monte ardia em chamas que subiam até o céu. Ao mesmo tempo, o monte foi envolvido por nuvens negras e densa escuridão. Então o Senhor lhes falou do meio do fogo. Vocês ouviram o som de suas palavras, mas não viram sua forma. Havia apenas uma voz. Ele proclamou sua aliança, os 10 mandamentos. Gravou-os em 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Foi naquela ocasião que o Senhor me ordenou que lhes ensinasse seus decretos e estatutos, para que vocês os cumprissem na terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Tenham muito cuidado. No dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo no Monte Sinai, vocês não viram forma alguma. Portanto, não se corrompam fazendo ídolos de qualquer forma, seja de homem ou de mulher, de animal terrestre, de ave no céu, de animal que rasteja pelo chão ou de peixe das profundezas do mar. E quando olharem para o céu e verem o sol e a lua e as estrelas, todo o exército do céu, não caiam na tentação de prostrar-se diante deles e adorá-los. O Senhor, seu Deus, os deu a todos os povos da terra. Lembrem-se de que o Senhor os libertou do Egito, uma fornalha de fundir ferro, para torná-los seu povo e sua propriedade especial, como se vê hoje. E, no entanto, o Senhor se irou contra mim por causa de vocês. Isto é Moisés a falar, ok? Jurou que eu não atravessaria o rio Jordão para entrar na boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como propriedade. Vocês atravessarão o Jordão e tomarão posse dessa boa terra, mas eu não. Morrerei aqui deste lado do rio. Portanto, tenham cuidado para não se esquecerem da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam ídolos de qualquer aparência ou forma, pois o Senhor, o seu Deus, proibiu isso. O Senhor, seu Deus, é fogo devorador, é Deus zeloso. No futuro, quando vocês tiverem filhos e netos, já estiverem habitando na terra há muito tempo, não se corrompam fazendo ídolos de qualquer forma. Isso é mau aos olhos do Senhor, seu Deus, e provocará a sua ira. Interessante que nos dias de hoje, amados, muitas vezes, claro, nós estamos à nossa volta cheios de imagens e tudo mais, mas aqui estamos a falar de ídolos. Mas aqui, ídolos em forma em que nós consigamos ver. Mas, amados, nos dias de hoje, se nós não estivermos atentos, ídolos como o dinheiro, por exemplo, ou ídolos como os próprios filhos, há pais que idolatram os filhos. Amados, nós temos de ter atenção a esse tipo de ídolos, ok? Que são os mais difíceis de identificar, mas são reais na nossa vida, ok? Se nós não estivermos atentos, eles aparecem. Hoje, apelo para o céu e para a terra como testemunhas contra vocês. Se quebrarem a aliança, desaparecerão rapidamente da terra, da qual tomarão posse depois de atravessar o Jordão. Habitarão ali por pouco tempo e depois serão totalmente destruídos. O Senhor os dispersará entre as nações, onde apenas alguns de vocês sobreviverão. Lá, em terra estrangeira, adorarão deuses de madeira e pedra, feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. De lá, porém, vocês buscarão o Senhor, seu Deus, outra vez. E se o buscarem de todo o coração e de toda a alma, o encontrarão. Glória a Deus. No futuro distante, quando estiverem sofrendo todas essas coisas, finalmente voltarão para o Senhor, seu Deus, e ouvirão o que Ele lhes diz. Pois o Senhor, seu Deus, é Deus misericordioso, não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança solene que fez com seus antepassados. Investiguem toda a história, desde o dia em que Deus criou os seres humanos sobre a terra até agora. E procurem desde uma extremidade do céu até outra. Alguma vez se viu ou ouviu coisa tão grandiosa como esta? Algum outro povo ouviu a voz de Deus falar do meio do fogo, como vocês ouviram e sobreviveu? Algum outro Deus
Já tentou tirar uma nação do meio de outra nação e tomá-la para si com provas, sinais, maravilhas, guerra, mão forte, braço poderoso e atos temíveis? No entanto, foi isso que o Senhor, seu Deus, fez por vocês no Egito, bem diante de seus olhos. Ele lhes mostrou todas essas coisas para que vocês soubessem que o Senhor é Deus e não há outro além dele. Permitiu que vocês ouvissem sua voz que vinha do céu para instruí-los e permitiu que vissem seu grande fogo na terra para falar-lhes do meio dele. Porque amou seus antepassados, ele escolheu abençoar vocês, os descendentes. E ele mesmo os tirou do Egito com um grande poder. Ele expulsou nações muito poderosas, muito maiores e mais poderosas que vocês, para estabelecê-los na terra delas e entregá-la a vocês como herança, como hoje se vê. Portanto, reconheçam esse facto e guardem-no firmemente na memória. O Senhor é Deus nos céus e na terra e não há outro além dele. Se obedecerem a todos os decretos e mandamentos que hoje lhes dou, tudo irá bem com vocês e seus filhos. E vocês terão vida longa na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá para sempre. Então Moisés separou 3 cidades do refúgio do lado leste do Rio Jordão. Assim, alguém que tivesse matado outra pessoa acidentalmente, sem hostilidade anterior, poderia fugir para uma dessas cidades e viver em segurança. Estas eram as cidades Bezer, no planalto do deserto, para a tribo de Ruben. Deixa eu ver se tem aqui no dicionário para ver. Não. Ramot em Gileade para a tribo de Gad, Golã em Bazã para a tribo de Manassés. Esta é a lei que Moisés apresentou ao povo de Israel. Estes são os preceitos, decretos e estatutos que Moisés deu aos israelitas quando saíram do Egito, enquanto estavam acampados no vale junto a Bet-peor, do lado leste do Jordão. Em outros tempos, os amorreus ocuparam essa terra durante o reinado de Seom, que vivia em Esbom. Mas quando saíram do Egito, Moisés e os israelitas aniquilaram esse povo e seu povo. Os israelitas tomaram posse do território de Seom e do território de Og, rei de Bazã, os 2 reis dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Conquistaram toda a região desde Aroer, na beira do vale de Arnon, até o monte Sirion, também chamado de Hermon. Conquistaram também a margem leste do Rio Jordão até o Mar Morto, ao sul, abaixo das encostas do monte Pisga. Glória a Deus, amados, Lucas 6, 39 até 7, 10. Jesus deu ainda a seguinte ilustração. É possível um cego guiar outro cego? Não cairão os 2 num buraco? Os discípulos não são maiores que o seu mestre, mas o aluno bem instruído será como seu mestre. Por que você se preocupa com o cisco no olho de seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer, amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita! Primeiro, livre-se do tronco em seu olho. Então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo. Isto é muito importante, amados. Aqui tem 2 ensinamentos grandes. Tem mais, claro, mas os 2 que me veio agora à cabeça, ao coração. Que me vieram ao coração. Amados, o primeiro é que como é que nós podemos ser hipócritas? Nós não estamos bem e queremos ajudar o outro que também não está bem? Nós não vamos conseguir ajudar. Nós temos que primeiramente estar bem e depois é que conseguiremos ajudar o outro. Por isso é tão importante nós estarmos em comunhão uns com os outros. Nós lemos a Bíblia diariamente, estudarmos a Bíblia diariamente, orarmos diariamente, amados, para então conseguirmos ajudar aquele que está mal. Esse é o primeiro ensinamento. E o segundo ensinamento é, um cego pode guiar outro cego? Os 2 cairão num buraco.
Amados, muitas vezes nós temos essa presunção de ser, em certa maneira, sermos melhores do que alguém. Mas se nós temos um mestre, neste caso Cristo Jesus, o suficiente é ser como Ele. Ele é perfeito, mas o suficiente é ser como Ele. Muitas vezes se Jesus faz de uma maneira e nós vamos começar a fazer de outra maneira, nós estamos a dizer que nós somos melhor que Ele. Nós somos melhores do que Jesus. É o que nós estamos a dizer quando nós fazemos de maneira diferente. O Jesus, ele não era hipócrita, mas eu posso ser, né? Porque, pronto, eu sou melhor do que Jesus. Não, amados. Primeiro, livre do tronco que está no seu olho. E outra coisa, há pessoas que dizem assim, mas quem és tu para me ajudar? Tu que antes fizeste isto e fizeste aquilo. Amados, muitas pessoas não querem ser ajudadas. E eu entendo. Muitas pessoas nem sequer querem ouvir o que o outro tem para dizer. E eu entendo isso. Mas há uma coisa que eu sugiro a todos nós, a todos vós neste caso, eu já faço isso, graças a Deus. E tenho visto grande mudança em muitos aspectos. Amados, quando nós tivermos que dar um conselho a alguém, ou entendemos que alguém está a fazer algo errado, eu aconselho a que, se for algo bíblico, aquela pessoa está a ir contra a Bíblia, diz, olha, isto está na Bíblia. Tu estás errado. Ok? Aqui, claro, consoante aquilo que ele já entende da Bíblia. Se ele sabe perfeitamente que não deve fazer e ele continua a fazer, aí temos que ser firmes desta maneira. Ok? Mas podemos ser firmes de outra maneira para a pessoa que não conhece tanto a Bíblia. Olha, eu sei que tu tens essa prática de vida, mas tu agora estás a conhecer a Cristo e Cristo diz que isso é digno de inferno. Então não é bom tu fazeres isso. Ok? Então nós vamos tendo esta sensibilidade. E uma coisa que nós temos que entender, amados, é que existem também os outros assuntos que não estão claramente na Bíblia. Claro, nós suportamos aquilo que nós pensamos na Bíblia, mas existem aqueles assuntos que não estão claramente na Bíblia. Então, o que eu aconselho é, olha, eu entendo desta maneira na Bíblia, tal. Eu entendo isto. Olha, eu não me estou a lembrar agora de uma coisa que a Bíblia diga diretamente em relação a isso, mas o meu conselho é este. E, amados, se nós então fizermos isso aí, nós podemos julgar alguém. Eu não posso julgar ninguém. Agora, a Bíblia pode. A Bíblia pode exortar aquela pessoa. Pode dizer, olha, não é bom tu estás a fazer isso. A Bíblia sim faz. Então, quando for algo bíblico, não tomes para ti. Não, tu és um pecador. Somos todos, ok? Esta ira parva que nós temos muitas vezes antes de termos a sabedoria em Deus, não serve de nada. Aliás, serve para afastar as pessoas que estão a ir para o caminho. Então, meus amados irmãos, o que eu digo em primeiro lugar é, se alguma coisa é bíblica, diz mesmo, olha, claramente, olha, isto é a Bíblia. Se a pessoa já conhece, ser mais firme. Se a pessoa não conhece, ser igualmente firme, mas com mais sensibilidade. Olha, explica com todo o amor, tanto para uma quanto para outra pessoa. Agora, se é algo, eu volto a repetir, que nós não vemos diretamente na Bíblia, ou se não há um versículo direto para aquilo, mas que nós entendemos que a pessoa esteja errada, nós podemos dizer, olha, a minha opinião é que tu faças desta maneira, mas isso é a maneira como eu estou, essa é a minha opinião, ok? Eu sugiro que faças dessa maneira, mas claro, cada um é que sabe, né? Então, algo parecido com isto, amados, porque se nós conseguimos a nós mesmos colocar no nosso lugar e entendemos que os nossos conselhos não são nossos, mas são a partir da Bíblia, então as pessoas vão receber de maneira aberta. Agora, se eu chego ao pé de uma pessoa e digo assim, tu, o que é que estás aí a fazer? Sai daí, e não explico nada, por exemplo, isso não serve para nada, amados. Ok? Serve, mais uma vez eu digo, para fazermos erradamente, ok? Para afastarmos aquela pessoa. Cuidado com isso, amados. É possível ajudar o outro? É. Mas primeiro temos que tirar o tronco que está à frente dos nossos olhos
para então conseguirmos ajudar. E não vamos ajudar com arrogância, porque isso não é ajuda. Vamos ajudar com amor. Uma árvore boa não produz frutos ruins. E uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém escolhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim. Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Trará destruição. Amados, reparem uma coisa que eu quero que vocês entendam. Nas duas partes, a casa é construída. A casa é construída na rocha firme e a casa é construída na areia. A pessoa acaba por ter uma convicção de que agora tem um lar, agora tem uma zona de conforto, agora tem uma zona que o protege, uma casa que o protege. Mas uma não passa de algo temporário. Ok? Então, reparem, aquele que ouve as palavras e pratica, ele realmente está seguro, porque a casa não vai abaixo, porque essa casa é feita das palavras de Deus. Ele pratica, ele mostra que tem fé pela sua prática. Mas aquele que constrói a casa sobre a areia, ou seja, aquele que ouve as palavras e não pratica, ele tem a ilusão de que ele está protegido por ouvir aquelas palavras, ou seja, por construir aquela casa, mas na areia. Porquê que ele constrói na areia? Porque ele ouve as palavras e não o faz em conformidade. Se ele fizesse em conformidade, ele estaria sobre a rocha. Então aquilo não iria desmoronar. Mas, como ele não pratica, ele não tem fé. Porque não existe aquela... Cadê a fé? Eu acredito. Os demónios também creem e estremecem. Qual é a diferença entre ti e um demónio? É que o cristão, ele pratica a vontade de Deus. Se tu estás a ter dificuldade nessa questão da prática, que isto sirva para alertar a tua consciência ou aprimorar ou sensibilizar a tua consciência neste sentido. Porque o cristão ouve e ele pratica, então ele estará seguro. A casa não vai abaixo, porque a casa são as palavras de Deus. Aquele que ouve e não pratica, ele pensa que está seguro, porque ele tem uma certa casa que é a palavra de Deus também, só que ele não pratica, então ele não faz em conformidade. E aquela casa vai ruir. E grande vai ser a sua destruição. Quando Jesus terminou de dizer tudo isso à multidão, entrou em Cafarnaum. Naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano estava enfermo à beira da morte. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fosse curar seu escravo. Os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem, dizendo: ele merece a sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Jesus foi com eles, mas antes de chegarem à casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer: Senhor, não se incomodem em vir à minha casa. Antes disso, amados, eles disseram aqui, os homens mandados pelo seu senhor insistiram com Jesus a dizer que esse oficial merecia
merecia essa ajuda, pois esse oficial ama o povo judeu, construiu uma sinagoga e Jesus foi com eles. Mas Jesus foi porque ele fez estas coisas? A Bíblia não diz isso. A Bíblia só diz que eles insistiram desta maneira e também diz que Jesus foi. Mas não diz, e Jesus foi por causa daquilo que eles disseram. Ok? Só para não confundirmos as coisas. Jesus foi com eles, mas antes de chegarem à casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer: Senhor, não se incomodem vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Eu acho interessante. Os, os homens deste senhor aqui, deste oficial, disseram: ele merece. Mas o que é? O próprio oficial diz: eu não sou digno de tamanha honra. Não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Basta uma ordem. Isto aqui já dá para ver que o homem não disse para eles insistirem com Jesus desta maneira, como eles insistiram. Ele merece. Não, o homem, antes pelo contrário, né? Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer vão e eles vão, ou venham e eles vêm. E se digo a meus escravos façam isto, eles fazem. Amados, este homem mostrou claramente assim, eu estou aqui neste reino e aquilo que eu faço é ordem e é feito. As pessoas fazem. E aquilo que me dizem, eu também faço. E ele reconheceu que o reino de Cristo Jesus não era neste aqui, é um reino espiritual, vou dizer desta maneira. Então ele disse, e tu podes fazer a mesma coisa, Jesus, no teu reino, se tu dizes uma palavra apenas, e isso acontecerá. Glória a Deus, tamanha fé aqui. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse, eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E quando os amigos do oficial voltaram para a casa dele, encontraram o escravo em perfeita saúde. Aqui eram amigos do oficial, ok? Encontraram o escravo em perfeita saúde. Glória a Deus, amados. Salmo 68, 1 a 18. Ao regente do coral, cântico, Salmo de Davi. Levanta-te, ó Deus, e dispersa teus inimigos. Fujam de ti todos que te odeiam. Sopra-os para longe, como fumaça, e derrete-os como cera no fogo. Que os perversos sejam destruídos na presença de Deus. Que os justos, porém, se alegrem, exultem na presença de Deus e sejam cheios de alegria. Cantem louvores a Deus e a seu nome, exaltem naquela cavalga sobre as nuvens. Deixa eu ver aqui o que significa a palavra cavalga. É mesmo isto aqui? Montar a cavalo. Acho que é mais de triunfar. Pelo contexto, claro. O que é que diz aqui? Seu nome é Senhor, alegrem-se em sua presença. Pai dos órfãos, defensor das viúvas. Esse é Deus, cuja habitação é santa. Deus dá uma família aos que vivem sós, liberta os presos e os faz prosperar. Os rebeldes, porém, ele faz morar em terra árida. Ó Deus, quando conduziste teu povo, quando marchaste através do deserto. Aqui, Deus dá uma família aos que vivem sós, liberta os presos e os faz prosperar, amados. Claro que isto pode ser uma prisão física, injustamente, por exemplo, ou mesmo justamente e a pessoa entendeu aquilo que fez. Então, isso é interessante aqui. Os rebeldes, porém, ele faz morar em terra árida. Ó Deus, quando conduziste teu povo, quando marchaste através do deserto, a terra tremeu e o céu derramou chuva diante de ti.
o Deus do Sinai, diante de ti, o Deus de Israel. Enviaste muitas chuvas, ó Deus, para refrescar a terra exausta. Ali teu povo se estabeleceu e com farta colheita, ó Deus, proveste aos necessitados. O Senhor dá a ordem e um grande exército traz boas notícias. Reis inimigos e seus exércitos fogem, enquanto as mulheres repartem em casa os despojos. Mesmo os que viviam entre os currais de ovelhas, encontraram pombas com asas de prata e penas de ouro. O Todo-Poderoso dispersou os reis como uma tempestade de neve sobre o monte Zalmon. Os montes de Bazã são majestosos, com cumes altos que chegam até o céu. Ó montes elevados, porque olham com inveja para o monte Sião, onde Deus escolheu habitar, onde o Senhor habitará para sempre. Isto aqui, amados, é uma... Eu vou até sublinhar aqui. Isto é uma analogia perfeita, uma comparação perfeita aqui sobre o facto de Deus não é pelo merecimento da pessoa, ok? Se fosse pelo merecimento, nós até estaríamos no inferno já, né? Mas não é pelo que a pessoa faz, mas sim porque Deus escolhe. Reparem aqui, os montes de Bazã são majestosos, com cumes altos que chegam até o céu. Imaginem a pessoa que se acha perfeita e tudo mais. Só que depois diz assim, ó montes elevados, ó pessoa que te achas perfeita e justa, porque olhas com tamanha inveja para aquele pobre que nada tem, mas que Deus decidiu habitar nele? Oh, glória a Deus, amados. Cercado de milhares e milhares de carruagens, o Senhor veio do monte Sinai para o seu santuário. Quando subiste às alturas, levaste muitos prisioneiros, recebeste dádivas do povo, até mesmo dos que se rebelaram contra ti. Agora o Senhor, Deus, viverá ali em nosso meio. Provérbios 11:28. Quem confia em seu dinheiro cairá, mas o justo floresce como a verde folhagem. Que a nossa confiança, amados, esteja em Deus. Tenham um ótimo fim de semana. Até segunda-feira, se Deus permitir. Permaneçamos todos na Bíblia para que ela permaneça em nós. Oremos uns pelos outros. Amados, podem escrever mesmo os pedidos de oração, ok? Vamos orar uns pelos outros. E até então, segunda-feira, permitindo Deus. Amém.